Eu me chamo Patrick Gomes e é um prazer ter você aqui no canal Biolodúvidas e eu espero muito que você goste da aula de hoje, mas não esquece de seguir a gente lá no Instagram, tá? @Biolodúvidas. Vai lá que tem muito material bom para você. E claro, não esquece, deixa teu joinha na aula de hoje. Um abraço e boa aula! É bem provável que você já assistiu Homem-Aranha ou qualquer outro filme que no filme apresenta o personagem principal de alguma forma sofrendo algum tipo de modificação no seu material genético que fez com que ele adquirisse aí uma capacidade gigantesca aí, né, de força, de habilidade. Pode esquecer toda essa baboseira que não é bem assim que você deve enxergar a mutação. Nem sempre a mutação vai acarretar em doenças ou, por exemplo, em uma situação em que você vai possuir uma característica que vai deixar você superior a outra espécie. Não é esse o conceito de mutação e é sobre esse assunto que eu quero explicar para vocês na aula de hoje, que é bem provável que você encontre em provas de vestibular e, de fato, sem Homem-Aranha e sem nada disso, coisas que de fato caem em provas de vestibular e você tem que saber, tá? Então, primeiramente falando, mutação é a alteração que acontece com o material genético. Cara, querendo ou não, o seu material genético sofre mutação o tempo todo. O que acontece são correções que ocorrem durante o ciclo celular. Graças a proteínas que corrigem seu DNA, ele acaba mantendo a sua integridade. Mas nem sempre isso acontece. Células, quando sofrem meiose, por exemplo, passam por um processo de mutação. Tanto no processo de crossing over, como também na separação dos cromossomos homólogos. Pode estar acontecendo ali mutação, uma vez que está gerando variabilidade genética. Então, o conceito de mutação é esse, meu filho. Mutação é uma mudança no DNA, o material genético da vida, o material hereditário da vida. Então, todo e qualquer tipo de mudança na sequência de DNA é o que a gente vai caracterizar como mutação. Não esquece disso, pelo amor de Deus. Nós somos diferentes. Eu tenho esse fenótipo, você tem esse seu fenótipo aí, graças a essas mutações que acontecem, né? Muito tem se falado acerca de mutações aí na questão de vírus e tudo mais, porque os vírus sofrem mutação. Então, se ele sofre mutação, ele pode apresentar uma nova característica benéfica ou não, tá? E não é só vírus que sofrem mutação. Bactérias também sofrem mutação praticamente direto, tá? Temos 3 mecanismos que as bactérias sofrem mutação. A conjugação, quando 2 bactérias se unem e trocam o material genético. Eu tenho, por exemplo, a transformação, que é quando uma bactéria ela acaba fagocitando, digamos assim, um fragmento de DNA de uma bactéria morta. E eu tenho a transdução, que é quando um vírus, um bacteriófago, sai de uma bactéria, entra dentro de outra bactéria e ele carrega aí o material genético de bactéria A para a bactéria B. Aonde eu quero chegar? Que mutação não é algo tão incomum como você pensa. Mutação acontece o tempo todo aí com qualquer tipo de ser vivo. Em se tratando de espécie humana, aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque algumas mutações podem sim levar ao aparecimento de alguns problemas genéticos, tá? Então, mutações representam a fonte primária de variabilidade genética. Por isso que as espécies são todas diferentes, tá? E as mutações, elas podem ser classificadas de várias formas. Aqui eu coloquei uma classificação que é mais voltada para provas de vestibular, que é quanto à extensão da mutação e ao tipo de mutação ligado ao tipo celular. Então, por exemplo, a classificação da mutação quanto ao tipo celular, ela pode estar acontecendo em células somáticas ou em células germinativas. O que isso quer dizer? Células somáticas, parceiro, é células de tecido que formam os teus tecidos. O câncer, por exemplo, é um tipo de mutação somática, tá? Depois dá uma pesquisada aí, você vai perceber que, na verdade, o câncer ocorre justamente porque o DNA daquela pessoa não foi corrigido no momento que era para ser corrigido e gerou células estranhas. E essas mudanças que as células sofrem são mutações, tá? Células somáticas, como também pode acontecer em células de linhagem germinativa, ou seja, células que originam gametas, que vão estar dando origem ao espermatozoide e ao ovócito, por exemplo.
Com relação à extensão da mutação, esta pode ser gênica ou pode ser cromossômica. Quando a mutação ela é gênica, é porque ela acontece a nível de gene, ou seja, alterações que acontecem na sequência de nucleotídeos. Já quando a mutação ela é cromossômica, ela ocorre de fato no cromossomo em si, tanto em termos de quantidade como em termos de estrutura do cromossomo. Pode acontecer alguma coisa com o cromossomo e ele pode acabar perdendo aí, por exemplo, alguns genes, tá? Então eu tenho a mutação gênica e a mutação cromossômica. Em se tratando de mutação gênica, como eu falei agora há pouco, que são mutações que modificam a sequência do material genético a nível de gene, por exemplo, essas modificações elas podem acontecer de várias formas. Aqui eu coloquei as mais clássicas: a adição de uma base nitrogenada de um nucleotídeo, a substituição de um nucleotídeo, a subtração de um nucleotídeo, tudo isso daqui é mutação, tá? Adição, subtração, tem a translocação, que é quando um gene muda de lugar e vai para o outro, tem vários tipos, tá? Então, colocou adição, substituiu, substituição, subtraiu, subtração. E temos algumas mutações que estão dentro aqui da adição, subtração e substituição, que de fato são bem interessantes. Por exemplo, a perda de sentido, que eu chamo de missense, é bem interessante. É uma substituição que acontece com algumas bases nitrogenadas que de repente pode levar a pessoa a ter anemia falciforme, ou seja, uma má formação das hemácias. Eu tenho também aqui a mutação sem sentido, que já envolve a questão da molécula DNA em genes produtores de proteínas. Então, qualquer mutação que aconteça aqui vai acarretar também uma modificação na síntese de proteínas. E também tem mutações silenciosas, que a mutação acontece e mesmo assim não gera nada de diferente no corpo do organismo, tá? Agora aqui é a parte interessante, que são as mutações numéricas e estruturais. Mutação numérica envolve a quantidade de cromossomos que tem dentro de uma célula. Por exemplo, nas células somáticas do meu corpo e do teu corpo, que são células do tecido, nós temos 46 cromossomos nessas células. Nas células germinativas, nós temos 23. Então, quando vai acontecer a fecundação, que é a união do gameta masculino com o gameta feminino, então é 23 proveniente do pai, 23 proveniente da mãe. Ocorre a cariogamia e acontece a união desses cromossomos. 23 vezes 23, 46. Essa quantidade tem que ser mantida. Caso aconteça algum problema durante a formação desses gametas, pode acontecer a união na fecundação e a formação de células com quantidades anormais de cromossomos, tá? Eu estou falando de 46 cromossomos ligados à espécie humana, tá? Essas mutações numéricas elas podem ser de dois tipos, euploidia e aneuploidia. A euploidia é um tipo de mutação numérica que pode dobrar a quantidade de cromossomos daquela célula. Geralmente isso pode acontecer com plantas, tá? Quando dobra uma vez, monoploidia, quando triplica, triploidia, quando quadriplica, né? Tetraploidia. Então, 3, 2, 1. A parte interessante aqui é a parte da espécie humana, que acontece as aneuploidias, que pode ser nulissomia, quando diminui 2 cromossomos, monossomia, quando diminui 1 cromossomo, trissomia, quando aumenta 1 cromossomo e tetrassomia, quando aumenta 2 cromossomos. Então eu coloquei aqui alguns exemplos clássicos e os seus cariótipos, ou seja, a disposição dos seus cromossomos. E você pode encontrar isso em provas, tá? Por exemplo, síndrome de Down, olha só, no caso da síndrome de Down é um tipo de trissomia, porque aumenta um cromossomo a mais. Agora, olha que interessante, em mulheres o cariótipo é 47, no caso 1 a mais, XX porque é mulher, mais 21. Então ela vai ter um cromossomo 21 a mais. Agora, olha que interessante aqui. Em homens, ele vai manter a quantidade de 46 cromossomos, igual uma célula normal. Porém, ele tem um cromossomo 14 a menos. Os cromossomos têm números, tá? Então, ele não tem um cromossomo 14. E no lugar desse 14, ele vai ter outro 21. Patrick, isso é padrão? Não, existem vários tipos de síndrome de Down. Estou citando aqui apenas 2, tá? Síndrome de Turner, que é quando acontece
a diminuição de um cromossomo, que no caso seria uma monossomia. Então, Turner é uma monossomia, que acontece em mulheres, por exemplo. A mulher, no lugar de nascer com 2 cromossomos X, nasce apenas com um cromossomo X, então fica 45X. Síndrome de Klinefelter, que é quando um homem ele acaba tendo aí características femininas. Esse homem aqui ele tem um cromossomo a mais, 47. E qual seria esse outro cromossomo? X. Então ele é 47,XXY. E aqui eu tenho 2 casos que são raros, que é a síndrome de Edwards e a síndrome de Patau, que também são síndromes que envolvem um cromossomo a mais. Aqui eu tenho 47XY mais 18 e tenho aqui no Patau 47XY mais 13. Cuidado! O ideal é que você sempre tenha em mente essas numerações. Mais 21, Dow. Mais 18, Edward. Mais 13, Patau. Para quem vai prestar aquele vestibular que é mais chato, essas numerações são importantes. Patrick, por que você não falou de Dow, Turner, Klinefelter, Edward e Patau? Porque isso não cai em prova, as características da doença em si. Geralmente, as características elas podem vir no enunciado da questão. E está te pedindo, por exemplo, para você marcar a opção que corresponde ao cariótipo ou o tipo de mutação. Beleza? Outras mutações também podem acontecer, como por exemplo, a síndrome do miado de gato, que é uma síndrome que acontece por conta de uma mutação estrutural, ou seja, um pedaço do cromossomo ele é perdido. As mutações estruturais podem acontecer igual às mutações gênicas. Pode adicionar um novo pedaço no cromossomo, substituir esse pedaço do cromossomo e por aí vai. Mas essa parte aqui é a parte mais importante, é o que compete em mutações, tá? Eu espero muito que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários as tuas dúvidas e, claro, compartilha esse vídeo aí para a galera da faculdade para revisar, para os alunos que vão prestar prova de vestibular, seus coleguinhas. Compartilha aí que eu tenho certeza que você vai ajudar outras pessoas com essa aula. Eu me chamo Patrick Gomes, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!